tudo bem com você? Daremos início a mais uma atividade. Aguardo sua presença. Até mais. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Na aula passada eu cheguei a falar para vocês sobre a importância do aprofundamento do conhecimento em alguns assuntos. No caso do tema que nós estamos falando sobre o lixo. Então, se aprofundar é conhecer um pouco mais. E esse aprofundamento ele pode ser obtido através do estudo. Para estudar alguma coisa, geralmente a gente faz leituras e pesquisas. Para que se facilite a nossa leitura, a nossa pesquisa, existem algumas técnicas que podem nos auxiliar na hora de estudar. Uma dessas técnicas se chama leitura do texto e elaboração de resumo, ou seja, diminuir o texto, pegar só as partes principais, onde a gente vai conseguir entender e estudar melhor. Então a gente faz a análise do texto, lê ele todinho, entende o que tem ali de ideia principal e depois a gente consegue destacar as principais partes para que o texto fique um pouquinho menor e assim a gente consiga estudar com mais clareza. Nós vamos aprender a fazer um resumo e não é difícil. O resumo ele serve para facilitar o entendimento e o estudo. Para isso, a gente tem que ter muita técnica para poder fazer o nosso. Nós vamos fazer exatamente o resumo da página 199. Para isso, nós vamos fazer antes a leitura deste texto. Acompanhe comigo. O problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Como podemos definir o lixo? O lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. Mas de onde vem o lixo? O lixo vem de diversos lugares, das nossas casas, escolas, restaurantes, supermercados, lojas e feiras, ruas, dos hospitais, indústrias, vias públicas, empresas, entre outros. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula na sua casa em um ou 2 dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo por um mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Para a elaboração de um bom resumo, é necessário que a gente tenha conhecimento sobre aquilo que a gente está lendo. Para isso, a gente tem que entender o texto. Entender o texto pede que a gente faça pelo menos uma leitura dele inteiro, como a gente fez agora. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que você entendeu desse texto que a gente acabou de ler? E o que você pode aprender com isso? Primeiro, o que você entendeu sobre o texto que acabamos de ler? E o que você pode aprender com isso? Se existe alguma palavra desconhecida, procure no dicionário. Essas são as primeiras coisas que a gente tem que observar na hora de resumir um texto. Primeiro a gente tem que entender o que o texto está nos dizendo, saber se a gente pode aprender alguma coisa com aquilo, e se tiver alguma coisa que a gente não conhece, alguma palavra desconhecida, a gente vai buscar saber o que é aquilo. No caso das palavras, procurar no dicionário ou através da internet mesmo, online, vocês conseguem descobrir isso. Então, a tarefa de hoje vai ser essa.
Vocês vão responder essas duas perguntinhas, procurar as palavrinhas aí que vocês não conhecem no dicionário. E na aula que vem, nós vamos começar a resumir parágrafo por parágrafo. Tá certo? Até mais, eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Voltei. Conseguiu realizar a atividade? Se sim, muito bem. Se não, não se preocupe. Entre em contato com a sua professora no plantão de dúvidas. Até mais.